Vamos falar sobre o cérebro saudável, a importância da saúde mental e bem-estar emocional na prevenção do AVC. Eu sou a Aline, sou encarregada do setor de qualidade de vida do tribunal, que é subordinado ao NUSAL, COASA e à SECB. Quero agradecer a presença de todos aqui. O evento está sendo transmitido simultaneamente ao vivo pelo Teams e pelo YouTube. Terá duração aproximada de 1 hora. Eu peço a todos que permaneçam com os microfones desligados, mas está liberado a abertura das câmeras. E as dúvidas, como a gente já faz rotineiramente aqui, vocês podem ir colocando no chat dúvidas, elogios, críticas, sugestões, que ao final a gente vai conversar com o doutor Eduardo sobre isso. Doutor Eduardo Reich, espero que eu tenha pronunciado certo, hein, doutor Eduardo? Ele é médico, Ele é médico neurocirurgião vascular em Brasília, PhD especialista em neurointervenção pelo Centro Hospitalar Universitário de Limoges, na França, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Terapêutica, com foco nas doenças cerebrovasculares. Doutor Eduardo, de antemão, o TRF, em nome aqui, por meio da sessão de qualidade de vida, agradece por você ter aceitado o nosso convite. E vamos ficar atento a esse conteúdo precioso que o doutor Eduardo vai disponibilizar aqui para nós. E eu vou começar com uma provocação. Doutor Eduardo, a gente pode ter um AVC de raiva? Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que eu possa ajudar a esclarecer algumas coisas importantes que vão ser úteis na vida das pessoas no dia a dia. O mais importante, tentar botar a noção para as pessoas que AVC tem tratamento, tá? Então, aquela história de você, passou mal, deixa deitadinho ali, mais tarde a gente vê. Não, AVC tem tratamento. Quanto mais rápido a gente intervir, melhor os resultados para o paciente, melhor o desempenho do paciente no futuro. Então, essa noção é muito importante. AVC tem tratamento, a gente tem que fazer alguma coisa pelo paciente. A AVC tem prevenção, então a gente pode fazer alguma coisa antes que o AVC aconteça, e depois que o AVC acontece, o AVC tem reabilitação. Então, o AVC não é uma sentença de fim de qualidade de vida em nenhum dos momentos que ele pode interferir na vida da pessoa, antes, durante ou depois. Pode. A raiva ela pode causar sim um AVC. A gente tem basicamente 2 tipos de AVC. Essa noção é muito importante. Então, AVC isquêmico. Eu acho que eu posso compartilhar minha tela aqui, que eu vou apresentando alguns slides, etc. Tem algumas coisas ilustrativas para vocês aqui. Então tá. Tela. Tá todo mundo vendo? Sim. Tá. Então a gente tem basicamente 2 tipos de AVC. O AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. A grande maioria dos AVCs são AVCs isquêmicos. A minoria é o AVC hemorrágico. A proporção é de 4:1. Para cada 4 AVCs isquêmicos que a gente tem um hemorrágico. Então, 80% dos AVCs são isquêmicos. O AVC isquêmico, ele acontece, na maioria das vezes, quando a gente tem uma obstrução de algum vaso cerebral. Tá? Que seja, ou por placa de gordura, vocês conseguem ver aqui na minha tela, uma plaquinha amarela de gordura? Dá para ver? Sim, dá para ver. Dá para ver. Então, ou por essa placa de gordura, e daqui a gente já começa a entender um dos fatores de risco. Essa placa de gordura ela é feita basicamente de colesterol, tá? Ou por a formação desse enovelado vermelho aqui, que é o trombo. Daquela casquinha que a gente faz na pele quando a gente corta a pele, essa casquinha de trombo, de sangue pisado, de sangue coagulado, ele também pode acontecer dentro dos vasos da gente. Porque dentro dos vasos da gente também pode ter machucado. E esse machucado, ele começa a reparação com formação de trombo. E esse trombo, ele pode migrar e entupir uma artéria cerebral. Esse aqui é a causa do AVC isquêmico, a grande maioria dos AVCs. E a gente também tem os AVCs hemorrágicos, que é o oposto. Em vez de você interromper a circulação do sangue por causa de alguma obstrução, você tem a ruptura de pequenos vasos, né, os vasinhos que a gente chama de lentículos striados, etc., ou de grandes vasos, causando hemorragia cerebral. E só para a gente ter uma noção, ó, esse aqui é o que a gente observa quando a gente está avaliando o paciente. O AVC isquêmico forma essa área preta no cérebro do indivíduo.
Essa área preta significa que o cérebro está morto, está com falta de sangue. Já o AVC hemorrágico gera essa imagem branca na tomografia no cérebro do indivíduo. Isso quer dizer que tem uma grande quantidade de sangue que transbordou para dentro do cérebro do indivíduo. O AVC hemorrágico é realmente muito diferente, a gente tem vários tipos, a gente tem esse que a gente chama de núcleo capsular, geralmente isso aqui é por causa de hipertensão arterial. Aí você me perguntou, se passar raiva, você pode fazer um AVC? Pode, pode. Pico pressórico, ele vai acontecer basicamente em situações de estresse físico e de estresse emocional. Nessas duas situações, você pode ter um pico de pressão. O que é o estresse físico? O estresse físico é quando a gente faz algum esforço físico, alguma atividade física acima da nossa capacidade habitual. Quer dizer que não tem que fazer atividade física? Pelo contrário. A atividade física regular, ela vai ter um benefício secundário, que é baixar o seu perfil pressórico. A pessoa que está regularmente fazendo atividade física, ela tem um perfil pressórico, ela tem uma pressão distribuída no dia a dia dela, no decorrer do dia dela, mais baixo que o sedentário. Então, a atividade física é sim benéfica para controle de pressão. Entretanto, se você está acostumado, por exemplo, sei lá, na academia você faz 15 minutos de esteira, mais 20, 30 minutos de musculação, naquele dia você inventou de fazer 45 minutos de esteira na velocidade lá em cima, pegou peso muito mais alto que você está acostumado, fez um esforço acima do que você está acostumado. Você se expôs a um estresse físico. Nesse período de estresse físico, você vai ter pico pressórico. E nesse pico pressórico, você pode ter ruptura de vasos cerebrais e fazer um AVC hemorrágico. Mesma coisa em relação ao estresse emocional. Quando você está submetido a muito estresse, a muito problema, muita ansiedade, você vai ter um aumento de todas as substâncias que a gente chama de adrenérgicas no seu corpo. Você vai estar com uma enxurrada de noradrenalina, de adrenalina muito maior no seu corpo, e isso vai sim aumentar a sua pressão, podendo gerar pico pressórico e, novamente, todo esse desfecho de ruptura de vaso. E não só ruptura de vaso. Esse trombozinho aqui, eu mostrei para vocês no AVC isquêmico, ele pode surgir do coração até lá em cima. Então, nos vasos aqui do pescoço, você pode ter placas dessa de gordura em formação, e no momento que você tem pico de pressão, essa placa é rompida, é fraturada, e quando ela é rompida, ela é fraturada, ela pode também formar esses trombos e subir para a circulação cerebral fazendo AVC isquêmico. Então, sim, estresse emocional, estresse físico, isso tudo pode, sim, gerar AVC e gerar um desfecho cerebral ruim. Perguntem mais. Qual exame para verificar a existência desses trombos? Então, vamos lá. Então, basicamente, vocês perceberam que eu comecei a falar de saúde vascular, né? Quando a gente fala de saúde vascular, a gente está falando de saúde cardiovascular. Toda e qualquer doença, não importa em que área da medicina a gente está falando, a gente vai ter fatores de riscos que não são modificáveis, ou seja, fatores de riscos que você nasce com ele, os fatores de risco que você pode modificar nos seus hábitos diários. Por exemplo, AVC, os fatores de riscos modificáveis, ou seja, você pode modificar, que você pode atuar para que eles não existam, campeão de bilheteria, tabagismo. Então, tabagismo é o nosso campeão de bilheteria. Segundo, hipertensão arterial. Terceiro, colesterol. Quarto, diabetes. Quinto, sedentarismo. E sexto, abuso de bebidas alcoólicas. Então, esses são 6 fatores que nós, na nossa atividade diária, nossa rotina, nossos hábitos de vida, podemos modificar, e a modificação de cada um desses fatores vai diminuir a frequência que você possa vir a ter qualquer um tipo de AVC no futuro. Existem fatores que não são modificáveis. Por exemplo, a gente sabe que existe maior incidência de AVC em pacientes Doutor Eduardo, com... deixa eu só pedir para você parar de compartilhar, porque aí você fica em destaque aqui para nós. Alô? Voltou? Deixa eu ver, Tá me ainda não. ouvindo? Tá Sim, me ouvindo? Sim. sim, Deu parar de mexer? de compartilhar, porque aí você fica em destaque Tá. aqui para nós. Tá. Então tá. Se eu tiver mais alguma imagem... Tá ok.
coisas interessantes para falar. Voltou? Voltou. Voltou. Então tá, se tiver mais algum, durante o desenvolvimento das ideias aqui, se tiver mais alguma imagem interessante, eu volto a compartilhar, tá? Que aí, alguma coisa para ilustrar, etc., que possa deixar as coisas mais claras. Então tá, então são fatores de riscos. E se você parar para olhar, esses fatores de risco que a gente levantou, é muito semelhante ao fator de risco de qualquer doença cardiovascular. Os fatores de risco para um infarto, são fatores de risco para uma trombose na perna, são fatores de risco para uma trombose renal, intestinal, etc. Então, resumindo, os fatores de riscos vasculares, eles são os mesmos, não importa onde a doença está. Se a doença está no cérebro, se a doença está no coração, se a doença está no rim, se a doença está na perna. Então, modificando esses fatores de risco todos, você tem certeza que você vai se beneficiar com proteção de risco de infarto, com proteção de risco de amputação de perna, por insuficiência arterial, de doença renal, etc., insuficiência renal, etc. Mas também tem os fatores de risco que não são modificáveis. Ou seja, o componente familiar, a sua genética que você herda. Alguns exemplos interessantes. Pessoas, indivíduos que têm ascendência africana, têm uma maior tendência a ter níveis pressóricos mais altos e de mais difícil controle. Por consequência, são pacientes que, se não tiver uma pressão arterial bem controlada, são pacientes que têm mais risco de fazer qualquer tipo de acidente vascular cerebral. Outra, pacientes de origem japonesa, e especificamente japonesa. Como o Japão é uma ilha e ficou isolado do continente durante muito tempo, teve muitos cruzamentos intersanguíneos, primos casando com primos, etc. E acabou que selecionou os genes que facilitam a formação de AVCs hemorrágicos. Então, novamente, a pessoa não tem como deixar de ser japonesa, né? Você não tem como modificar isso, não é um fator de risco modificável. Existem algumas doenças de herança genética que elas podem aumentar o risco de doenças vasculares, como, por exemplo, Ehlers-Danlos, que é uma doença em que a pessoa tem hiperelasticidade, policistose renal tipo 2, que é uma doença renal crônica que também aumenta eventos cardiovasculares, as trombofilias, que também tem um componente genético importante com algumas mutações específicas, são coisas que realmente a gente não consegue modificar, está no nosso dia a dia, não cabe, a gente não tem domínio sobre isso, então nos resta trabalhar nos fatores de risco modificáveis. Então, seguindo aqui uma das perguntas aqui da Ana Carolina, qual o exame para verificar a existência desses trombos? Então, primeiro, antes de você ficar triando se você tem esse trombo ou não, implementar na sua vida esses hábitos de qualidade de vida para que você não desenvolva nenhuma dessas doenças. Lembrando das 6 coisas que a gente pode trabalhar, né? Tabagismo, controle da pressão, controle do colesterol, controle do açúcar no sangue, atividade física regular e evitar o abuso de bebida alcoólica. Esse é o básico que todo mundo tem que fazer. E sim, existem alguns exames que são rotineiramente feitos, em que a gente pode triar fatores de risco de formação de lesões que podem gerar AVCs. Por exemplo, a partir dos 45 anos de idade, todo e qualquer indivíduo com pelo menos 2 fatores de risco, desses que eu comentei, paciente que tem uma história de pressão alta, que tem diabetes, que tem aumento do colesterol, que foi ou é tabagismo. Então, sim, tabagismo não é uma coisa que você parou, acabou os efeitos deletérios, eles carregam, você ainda vai carregar. Obviamente, se você para de fumar, esses efeitos eles diminuem, mas não somem. Então, se você tem pressão alta, tem diabetes, tem aumento do colesterol, fumou, tem algum 5 anos, você já deve começar a fazer alguma triagem.
Tá me Agora ouvindo? tá bom. Tá. Ele tinha dado uma travadinha, mas aí Ah. conseguiu. Então, a partir dos 45 anos, você já deve começar a triar isso. A primeira parte da triagem, sem dúvida nenhuma, é uma avaliação cardiológica importante. Então, olhar como é que está o seu coração, ir no cardiologista, fazer uma triagem bem feita de sua saúde cardíaca, olhar a sua pressão, fazer um Holter, fazer um mapa, o Holter, que vai ver sua frequência cardíaca, seu ritmo cardíaco por 24 horas, o mapa, que vai ver sua pressão por 24 horas, ver os seus níveis de colesterol, ver os seus níveis de açúcar no sangue, é necessário. E uma triagem da qualidade de seus vasos a partir de 45 anos também é interessante. Geralmente, a cardiologia tem o hábito de triar por meio de ultrassom de carótida. Muita gente aqui já deve ter feito ultrassom de carótida a pedido do cardiologista depois de 45 anos de idade. A gente, da neurocirurgia vascular, da neurovascular, tem trabalhado para conscientizar o risco do AVC e aumentar essa triagem com exames um pouco mais aprofundados. Então, a gente tem defendido que após os 45 anos, pelo menos a cada 5 anos, seja feita uma angiotomografia dos vasos cervicais, ou seja, da carótida do pescoço e do crânio. O Doppler de carótida é um exame muito bom, mas ele para aqui ao nível da altura do pescoço. Você não vai ver os vasos intracranianos. E a doença pode estar nos vasos intracranianos. A lesão dos seus vasos, o acúmulo de gordura pode estar nos seus vasos intracranianos. Então a gente tem trabalhado, a gente tem tentado conscientizar, tem levantado essa bandeira, não só fazer o Doppler acima dos 45 anos, pelo menos a cada 5 anos, não precisa fazer intervalos menores, salvo se você tiver alguma doença que precisa ser seguida, fazer uma angiotomografia para avaliar a qualidade dos seus vasos do crânio e do pescoço. Então, esse seria um exame interessante para você procurar, não exatamente trombo. O trombo é uma estrutura, é um elemento que vai se formar naquela hora. O trombo se forma em minutos. Então, você está o tempo todo formando, desfazendo trombos. Mas você vai conseguir procurar, identificar doenças na parede do vaso que são propensas à formação desses trombos. Então, essa é a triagem básica. Então, avaliação cardiológica completa e uma angiotomografia de crânio e vasos cervicais pelo menos a cada 5 anos, se você tiver os fatores de riscos necessários. Então, lembrando, acima dos 45 anos, com alguns fatores de risco vasculares, diabetes, pressão, tabagismo, história familiar de AVC, história prévia de alguma doença vascular, está na hora de você fazer essa triagem. Vamos lá, outra pergunta interessante aqui. A apneia do sono pode gerar AVC? Pode, pode. O mais importante da apneia do sono é que no período noturno você não tem o que a gente chama de descenso natural da pressão. Enquanto você está dormindo, você tem que ter uma queda do seu perfil pressórico. Na apneia do sono você não tem essa queda, você mantém níveis pressóricos altos, e esses níveis pressóricos altos que a apneia do sono gera pode sim gerar AVC. Qualquer um dos dois, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Teve outra pergunta aqui muito interessante. O tabagismo passivo. Sim. E tem uma coisa muito importante, ainda mais agora que a gente está vivendo aqui, que a gente viveu aqui em Brasília um período bem complexo, de seca, com queimada, etc. Não é só a fumaça do cigarro, não, gente. A fumaça da poluição urbana, a fumaça de queimadas, também aumenta o risco de você gerar essas lesões na parede das artérias. O mais importante do tabagismo, da fumaça, dessa poluição urbana, é que eles vão acabar gerando lesões na parede dos seus vasos iniciais. Essas lesões iniciais, elas têm que ter 3 caminhos básicos. O primeiro caminho é um reparo completo, o seu organismo vai lá e repara o seu vaso. O segundo caminho, repara, então, normal. O segundo caminho, seu organismo vai, é reparado, mas é reparado de forma ineficiente, então seu vaso está persistentemente fragilizado. E o terceiro é um reparo exagerado da parede do seu vaso, que a gente chama de hiperplasia da parede do vaso, que gera um estreitamento da parede do vaso. Essa lesão inicial, ela é gerada, na grande maioria das vezes, pelo tabagismo, mas também por qualquer outra poluição urbana que a gente está submetido, inclusive as queimadas que a gente teve agora recentemente. Então, sim, o tabagismo passivo pode gerar essa lesão inicial. Então, o cigarro ele tem que ser evitado independente de qualquer situação, gente. Cigarro não faz bem para nada. Essa é a mensagem. Não tem nenhum benefício que você pode ter secundário ao cigarro, tá?
Tem outra pergunta Doutor aqui que eu estava Eduardo, vendo? isso nessa explanação última que você fez, inclui o vape também? Inclui, inclui. A Porque tem gente não aquele sabe cheirinho mais agradável, é, né? a gente ainda não sabe todos os eventos, mesmo porque é uma droga nova, e a gente pode chamar de droga, né? É uma droga nova. A gente ainda não sabe todos os efeitos a longo prazo que a nicotina pura com aquele nebulizador, aquele micronebulizador que tem naquele aparelho causa. A gente já sabe que algumas alterações pulmonares o vape, a pessoa só vai gerar, muito parecidos com o cigarro tradicional, enfisema, bronquite, etc. Uma pneumonite intersticial, que é uma lesão inflamatória difusa no seu pulmão, pode gerar, mas a gente ainda não sabe como é que são as consequências em relação aos vasos em si, porque o principal vilão do cigarro para os vasos não é nem a nicotina, né? São todas as demais substâncias tóxicas. A gente já tem algumas evidências que sim, o vapor pode gerar lesão nos vasos, e essa lesão nos vasos pode evoluir para todas as doenças que geram AVC, mas ainda são impressões iniciais e progressivamente se confirmam e vão continuar se confirmando. Aqui, esse duplo de carótide precisa estar nos nossos exames periódicos? Precisa, precisa. Mas só se tiver fator de risco, da Ana Flávia. Se você não tiver fator de risco, realmente não compensa ficar triando. Então, eu realmente acho que 2 fatores de risco é demais. Acima dos 45 anos, um fator de risco não custa nada você fazer uma triagem a cada 5 anos. Mas se você realmente não tem história familiar nenhuma de nenhum evento vascular em qualquer ponto do seu corpo, nunca fumou, seus exames de sangue são todos bons, seu colesterol é baixo, sua glicose é baixa, você se mantém ativo, não é sedentário, eu acho que não é necessário iniciar a triagem, não, tá? Acho que a gente tem que triar quem tem risco. Quem não tem risco, a gente só está encarecendo desnecessariamente todo o sistema de saúde. O que mais? Que mais? Prevenir é bom, entendo. Fatores de risco que pode evitar: tabagismo, fazer o controle de pressão, colesterol, açúcar, fazer atividade física, evitar consumo de... Em relação à bebida alcoólica, a gente pode entrar também nesse assunto. Vamos? Eu vou aproveitar que a gente está no outubro, vamos entrar, né? Outubro rosa e novembro azul, e eu quero saber se há diferença nessa temática entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Algumas diferenças importantes, tá? Em especial por causa dos ciclos hormonais. Então, o ciclo hormonal feminino é mais rico na progesterona e no estrógeno. Uma coisa importante é que todos os hormônios sexuais, tanto o homem quanto a mulher têm. Então, o homem também tem progesterona, o homem também tem estrógeno, a mulher também tem testosterona. Obviamente, o nível de testosterona da mulher é muito mais baixo que o do homem, e o nível de estrógeno e progesterona no homem é muito mais baixo que o da mulher. Tá? Então, a tônica, sem dúvida nenhuma, hormonal feminina é os hormônios relacionados à gestação, ao ciclo menstrual, que é estrógeno e progesterona. De uma forma geral, os hormônios femininos eles são pró-eventos trombóticos, então formação de trombo, do que o hormônio masculino. Então, a mulher, sim, tem uma tendência maior de ter eventos trombóticos. Eventos trombóticos, tanto trombose na perna, e vocês com certeza devem ter alguma amiga, alguma conhecida que já teve trombose na perna e nunca achou nada, só simplesmente porque é mulher. Tá? Trombose na perna pode sim dar AVC, não é a regra. O trombo ele sai da perna, ele vem até o coração. Se o coração tiver uma comunicaçãozinha chamada forame oval patente, que não é a regra ter, é uma exceção, é um defeitozinho na parede do coração, esse trombo pode passar para o outro lado e ir para a cabeça e fazer um AVC isquêmico. Então, sim, essa facilidade de fazer trombos pelos hormônios femininos é um fator de risco da mulher. E, por sua vez, o homem, a testosterona, ele tende a aumentar o nível pressórico, a frequência cardíaca, etc., propiciando eventos hemorrágicos. Então, de uma forma geral, a mulher está mais propícia a eventos isquêmicos e o homem é mais propício a eventos hemorrágicos, pelo padrão pressórico, pelo que a testosterona pode gerar.
tende a mudar um pouquinho depois da menopausa, porque realmente os hormônios das mulheres diminuem bastante, e a gente entra em outra questão, reposição hormonal, né? De uma forma geral, quem já teve algum evento cardiovascular, a gente contraindica qualquer tipo de reposição hormonal, tá? Então, são duas coisas muito comuns hoje em dia, né? A mulher entra na menopausa e aí tem todos aqueles sintomas desagradáveis do fogacho, perda de libido, etc. Então, diminui muito a qualidade de vida. A reposição hormonal, mesmo com os hormônios que hoje em dia são conhecidos de bioidênticos, eles aumentam a chance, sim, de qualquer evento trombótico, então aumenta a chance de AVC. Mas a gente sempre tem que pesar uma coisa que é risco-benefício, né? Se a qualidade de vida da pessoa, da mulher, estiver arruinada pela falta dos hormônios femininos, a gente viver também é viver, né? Então a gente tem que ter um pouco de empatia para a situação que a paciente está vivendo e ver se é viável de acordo com fatores de risco, controlando os fatores de risco dela, fazer uma reposição hormonal. E outro ponto muito importante com relação à história de reposição hormonal hoje em dia são a reposição hormonal para estética, né? Para ganho de força muscular, etc. Aqueles chips hormonais que entram na moda, etc. Até a reposição de testosterona, tanto para homem quanto mulher, para aumentar massa muscular muito rápido. Isso sim, saiu recentemente já uma reportagem mostrando um fisiculturista que acabou tendo um AVC hemorrágico, um aneurisma cerebral que rompeu, e era um fisiculturista muito forte lá, muito músculo. Ele com certeza adquiriu aquele músculo utilizando a reposição hormonal masculina. E sim, a reposição hormonal masculina, qualquer testosterona ou análogo da testosterona, com certeza é um fator de risco para que ele formasse o aneurisma e rompesse o aneurisma. Então, a questão hormonal é importante, a questão hormonal está intrinsecamente relacionada à diferença entre o homem e a mulher, né, o que a gente pode observar. E tem uma coisa também muito importante, né? Volto novamente, vendo as diferenças, mesmo com a testosterona sendo o fator de risco mais importante para eventos hemorrágicos não isquêmicos, e os hormônios femininos serem fatores mais importantes para eventos isquêmicos não hemorrágicos, a incidência de uma doença catastrófica que gera aneurisma cerebral, que gera o AVC, que é o aneurisma cerebral, a ruptura do aneurisma cerebral causa um dos AVCs hemorrágicos mais catastróficos que existem. A presença de aneurisma é mais frequente em mulher do que em homem. Para cada homem com aneurisma cerebral, a gente tem 1,6, não chega a dobrar, não é o dobro da incidência mulheres com aneurisma cerebral. Então, sim, a mulher realmente tem que ter um cuidado mais importante, tem que ter um segmento mais importante. A pergunta interessante, bem homem transgêneros recebe testosterona, aumenta o risco de AVC? Sim. Qualquer reposição hormonal, qualquer modificação hormonal, você vai trazer riscos. Novamente lembrando, qualquer reposição com hormônios femininos, você vai aumentar o risco de formação de trombos interarteriais, e o hormônio masculino, você vai aumentar seu perfil pressórico, você vai aumentar seu perfil hemodinâmico, que é um fator de risco para eventos hemorrágicos. Então, sim, tem fatores de risco. Mas, novamente, gente, tudo tem que ser avaliado de acordo com o indivíduo que está na sua frente. Você tem que sempre balancear o benefício que você está causando para aquele indivíduo com aquela terapêutica e o risco que você está expondo. Não tem nada na medicina que não há risco. Tá? Não tem nada na medicina. Uma medicação tem risco. Então, você tem que pesar o risco e o benefício. Novamente, se o homem transgênero é uma questão de identidade da pessoa, né? A pessoa precisa realmente ser um homem externamente, ser um homem internamente, tem que aparentar homem, faz parte da realização daquela pessoa. Como é que você nega isso? Como é que você nega isso? Obviamente, tem que ser conversado com o paciente, que é uma terapêutica, é uma reposição que existe seus riscos. Existem seus riscos. A mesma coisa com a mulher que está entrando na menopausa. Tem muitas mulheres que não conseguem mais viver, ter uma mínima qualidade de vida depois que entra no climatério, que começa a ter as alterações hormonais. Então, isso tem que ser bem pesado. Como eu falo, viver também estar vivo também é viver. Tem que ter qualidade de vida. Se sua qualidade de vida for embora,
tem que cogitar a possibilidade, sim, da reposição hormonal. Mas, novamente, a gente viu que tem vários fatores de riscos. Então, já que vai entrar com um fator de risco, que é a questão hormonal, que cuide muito bem dos outros. Que cuide muito bem do seu colesterol, que cuide muito bem da sua atividade física regular, que cuide muito bem do seu diabetes, que cuide muito bem da sua pressão, que evite o tabagismo tanto passivo quanto ativo. Tá? Então, são coisas que podem ser feitas e realmente trazer a medicina para o indivíduo e não botar o indivíduo dentro da medicina. A medicina tem que ser adaptada para indivíduo, né? E a gente não obrigar o indivíduo a viver dentro do que está escrito em todo tratado médico. Né? Cada indivíduo é um. Tem que ser avaliado como único, individual. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Existe relação entre enxaqueca e risco de desenvolver um AVC? Olha, essa pergunta é bem capciosa. Vamos tentar trabalhar ela com calma aqui, tá? Existe você falou em enxaqueca, né? A pergunta da Maria Keila aqui falou sobre enxaqueca. Enxaqueca é uma dor de cabeça extremamente específica na neurologia, tá? Na neurocirurgia. É uma dor de cabeça geralmente do lado do crânio do outro, tanto que um dos nomes da enxaqueca é migrânia, hemicrânia, uma dor só na metade do crânio, tá? Então, geralmente uma dor lateral, pulsátil, é a dor que a pessoa sente pulsando dentro da cabeça, essa qualidade da dor, de forte intensidade, geralmente associado a náuseas e vômitos, geralmente relacionada com o ciclo menstrual, então sim, muito mais comum em mulher, e ela pode estar associada a algumas manifestações neurológicas quando vem a dor. E uma dessas manifestações neurológicas parece um AVC. A pessoa pode perder a mobilidade de um lado completo, perder o movimento do braço, da perna, entortar a boca, etc., que a gente chama de migrânia complexa. E até o momento a gente não... tudo indica que, por mais que o indivíduo tenha uma migrânia complexa dessa, com toda a manifestação neurológica, essa migrânia em si, a migrânia em si, não está relacionada ao aumento de risco de AVC. Em contrapartida, pessoas que já têm uma dor de cabeça há algum tempo e começam a modificar o padrão dessa dor de cabeça, começam a ter uma dor de cabeça que se torna mais frequente que o habitual, começa a ter uma dor de cabeça que se torna mais intensa que o habitual. Essas pessoas, sim, apresentam o que a gente chama de red flag, então, bandeira vermelha, para a dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode, sim, estar relacionada a alguma doença vascular intracraniana que pode gerar algum tipo de AVC. Então, se porventura... Dor de cabeça é comum, gente, todo mundo vai ter, tá? Dormiu mal, muito estresse no trabalho, muita responsabilidade, questões de casa, questão de família, questão de trabalho, dormindo pouco, secura, a próprio tempo seco é uma causa de dor de cabeça. Todo mundo vai ter. Mas, porventura, sua dor de cabeça está persistentemente aumentando a frequência, aumentando a intensidade, vale a pena triar, tá? Vale a pena fazer um de triagem, que eu comentei mais cedo, que deveria ser feita a cada 5 anos, acima dos 45 anos, seja feita naquele momento. Tá? Então, só pela mudança desse padrão já vale a pena você fazer uma triagem vascular cerebral. Tá? O que mais aqui? Vamos ver o que tem mais aqui. Quem tem doença relacionada a safenas tem risco? Boa pergunta. O pessoal aqui está tirando as perguntas aqui só para me complicar ainda mais. Mas a gente vai indo, a gente vai tentando destrinchar. Porque cada uma dessas perguntas, para a gente chegar numa resposta que seja coerente, a gente precisa fazer um desenvolvimento do raciocínio, tá? Gente, safena, né, varizes da perna, são basicamente um resultado final de uma insuficiência venosa periférica. O que as veias têm que fazer? As veias têm que pegar o sangue que vem lá da perna e trazer de volta para o coração. Esse é o trabalho da veia. Tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar que a panturrilha da gente é o coração da perna, né? Já ouviram falar sobre isso? Então, tá. A contração da musculatura da perna faz com que essas veias sejam comprimidas e o sangue suba de volta. E as veias, elas têm umas válvulas. O sangue sobe, a válvula fecha, o sangue não desce mais. E com isso o sangue vai subindo de volta para o coração. Porque se depender da gravidade, o sangue não vai voltar nunca, né? Então tá.
essas válvulas elas podem, com o tempo, se tornar insuficientes, o sangue começar a se acumular nas pernas, procurar caminhos acessórios, gerando essas varizes na superfície da perna, e essa insuficiência vascular, esse acúmulo de sangue nas pernas, podem gerar trombos, esses trombos podem subir e gerar aquele AVC que eu falei para vocês que vem da perna. Então, sim, é um fator de risco. Tem que ficar de olho. Outra coisa também é a qualidade dos vasos. Tem gente que tem uma qualidade na formação da parede dos vasos menor. A gente hoje em dia até sabe quais são os componentes que fazem com que você tenha uma qualidade da parede do vaso um pouco pior. É basicamente na formação do colágeno tipo 3, que não é o colágeno da pele, tá? Então não é porque a pessoa tem uma pele linda, maravilhosa, tem 50 anos de idade e parece que tem 30, e a qualidade dos seus vasos é a mesma. O colágeno da pele é o colágeno tipo 4. Então, basicamente, no colágeno tipo 3, que é das vísceras ocas e dos vasos, e de uma proteínazinha que liga as células na outra, chamada de gap junction. Então, né, uma qualidade inferior dessas proteínas vai fazer com que você tenha vasos menos eficientes, vasos mais flácidos, vasos com menor qualidade. De uma forma geral, essa qualidade menor dos vasos está presente em todo e qualquer vaso, nas artérias cerebrais, nas artérias do coração, nas artérias do pescoço, nas veias das pernas. Então, o que é importante nessa ideia? Varizes, a presença de varizes não é um fator de risco para doença cardiovascular, mas se você tem muita varize precocemente, você tem que avaliar se você não tem uma assistência venosa importante e se você não tem um quadro sistêmico de uma qualidade de vaso pior do que você deveria ter. Em outras palavras, vá no cardiologista, faça uma triagem vascular importante, mantenha aquela ideia que eu passei no começo da apresentação, acima de 45 anos, com um fator de risco, faça a triagem dos seus vasos cerebrais pelo menos a cada 5 anos, tá? Outra pergunta aqui, há estudos a respeito de vegano e vegetarianos apresentarem menor risco de doença cardiovascular? Sim. O vegano não tem muita evidência, mas a dieta vegetariana ela é um fator de proteção para doenças cardiovasculares, sim. Vamos lá, não defendendo nenhum lado nem o outro. Em compensação, a dieta vegetariana ela vai lhe trazer algumas carências importantes, em especial a vitamina B12. Então, isso realmente. E a carência da vitamina B12, por sua vez, vai trazer algumas repercussões. Mas, de uma forma geral, a dieta vegetariana ela é fator protetor para doenças cardiovasculares, sim. Tá? Mas, de qualquer forma, também é uma dieta vegetariana equilibrada, né? Porque dá para você fazer uma dieta vegetariana rica em carboidrato e ter diabetes, uma dieta vegetariana rica em gordura e elevar o aumento do seu colesterol. A grande questão mesmo nessa história, diga-se de passagem, a maioria das comidas ricas em carboidratos, elas são ricas em carboidratos com alimentos basicamente de origem vegetal, não de origem animal. Mas a gordura de origem animal, ela realmente é uma gordura mais agressiva para o nosso corpo, é uma gordura mais saturada. A gordura mais saturada é a gordura que tende a formar o colesterol ruim, que é o LDL. Tá? E a insaturada é a que tende a aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Tá? Então, na verdade, talvez não seja nem mesmo se é uma dieta vegetariana ou não, mas talvez seja como você está compondo a sua dieta. E eu diria, então, que uma dieta vegetariana equilibrada ela é um fator de protetor para a doença vascular e uma dieta não vegetariana equilibrada seria mais propensa a ter eventos vasculares. Tá? Ok? Respondido? Estou amando, já tive uma enxaqueca que era exatamente assim, eu vi estrelinhas, náuseas, vomitar. Olha, Ana Cristina falou aqui pra gente que mas Ana, ó, isso também não é uma sentença não, enxaqueca também tem tratamento, viu? Você pode ter medicações que vale a pena ser tomadas, vale a pena você criar, ver se não tem nenhuma doença vascular importante, não tá, você não precisa sofrer com isso não, tem tratamento. Evitar tabagismo, fazer controle que já foi. Existe um prolongamento do tabagismo? Existe. Ó. O Marcos Antônio pergunta aqui, existem outras formas de evitar o AVC além do tabagismo? Existe.
O que a gente pode fazer são aquelas 6 histórias, tá, gente? Então, tabagismo, cuidar da pressão, cuidar do colesterol, cuidar do açúcar no sangue, manter-se ativo fisicamente e evitar o abuso de bebida alcoólica. Em relação à bebida alcoólica, aí todo mundo vai ficar com raiva de mim agora, mas tudo bem, vamos falar. Gente, abuso de bebida alcoólica é um negócio, para nós, muito restritivo, tá? A gente já pode considerar abuso de bebida alcoólica quando a pessoa toma mais de 2 doses por semana. É, todo mundo agora, eita, passei, né? 2 doses por semana. O que são 2 doses, gente? É 2 latinhas de cerveja, 2 taças de vinho, 2 doses de uísque. E aí uma coisa importante, que pouco importa de onde está vindo o álcool. O álcool que está no vinho é o mesmo álcool que está na cerveja, é o mesmo álcool que está no uísque. Pouco importa de onde ele vem. Importa a quantidade que você consome. Então, de uma forma geral, matematicamente falando, a quantidade de álcool que tem em 300 ml de cerveja é a mesma quantidade de álcool que vai ter numa taça de vinho, que é 150, 165 ml. E, por sua vez, a mesma quantidade de álcool que tem numa dose de uísque. Então, o que importa mais é a quantidade, não a origem da bebida. Esse conceito de abuso de álcool, hoje em dia ele é rigoroso desse tanto, exatamente porque precisava se definir critérios bem fortes, bem precisos para falar o que é dependência química, né? Obviamente, né? Não quer dizer que você toma sei lá, seus 2 taças de vinho na sexta, 2 taças de vinho no sábado, você já é ativista crônico, você já está lá passando álcool e tudo mais, etc. Mas se você tem todos os demais fatores de risco que a gente conversou, tá tudo bagunçado, você fuma, sua pressão tá ruim, seu colesterol tá lá em cima, seu açúcar no sangue tá lá em cima, faz 3 anos que você não vai na academia, e ainda toma uma garrafa de vinho por dia, 3 vezes por semana, não dá. Tá? Então, a gente mostra o que é feito, mas a gente faz o que dá. A gente respeita isso, mas com consciência que tem que tentar fazer o melhor. Tá? Vamos lá, você tá. Mais alguma pergunta? Você tem alguma dúvida? Vai lá, Aline, toca aí pra gente Tem aqui fechar em alguma coisa. cima, ó. Quais os sintomas de início de trombose na perna? Depende, se for venosa ou se for arterial. A venosa, de uma forma geral, é inchaço na perna, dor na perna, somente a dor atrás da panturrilha. Se você aperta a panturrilha ou aperta atrás do joelho, você tem dor. A perna pode ficar roxeada, ela aumenta de tamanho. Então, são sinais bem característicos de trombose venosa profunda. Tá? Já se for uma trombose arterial, aí é quando as artérias da perna têm todas aquelas doenças que a gente falou, de placa de gordura, etc. Tudo mais, você vai começar a ter diminuição do pelo, da musculatura, a perna vai ficando mais fria, até começar a gerar feridas nas pontas dos dedos, etc., que é uma insuficiência arterial dos membros superiores. Tá? Mas a trombose na perna venosa, esse é o sinal. Tá? O Marcelo fez uma pergunta interessante aqui, doutor Eduardo. Quais são os Vamos lá. primeiros sintomas do AVC e o que deve ser feito até chegar ao Legal. hospital? Poxa, legal, Marcelo. Obrigado pela sua pergunta. Isso aí vai trazer uma coisa muito importante para a conscientização. Então, como eu falei para vocês, gente, então a gente falou exaustivamente da prevenção do AVC, né? Acho que todo mundo já está ciente que tem que fazer. E se você fez o melhor que você pôde, tentou se cuidar e ainda assim começou a ter um AVC. Como é que você identifica que você está tendo um AVC? Gente, tem um método mnemônico que eu adoro, que é o SAMU. SAMU. SAMU não é o nosso serviço de emergência móvel? Então, SAMU. O que a gente vai lembrar? O S de sorrir. Se você tenta sorrir e não consegue porque sua boca entorta, não deve ser. Então, S, sorrir. A, de abraço. Se você vai tentar abraçar uma pessoa e um braço cai porque não tem força no braço, não deve ser. M, de música. Na verdade, nem exatamente música, mas de falar, de cantarolar, de cantar uma música, de falar alguma coisa. Você começou a ter dificuldade de falar alguma coisa, pode ser um AVC. Diante dessas 3 coisas,
uma urgência e corre para o hospital. U de urgência. Então, S de sorrir, A de abraço, M de música, U de urgência, S de sorrir, boca torta, A de abraço, sem força de um lado do braço, braço cai, M de cantarolar uma música, ou de não conseguir falar, U, urgência, corre para o hospital. Esse método mnemônico do SAMU ele é muito preciso, muito interessante, muito importante para o AVC isquêmico. Mas você pode ter isso tudo no AVC hemorrágico associado a mais um fator de risco que é dor de cabeça. Tá? No método mnemônico a gente não contempla. O José perguntou uma coisa aqui, o AVC isquêmico é um AVC menor? Eu já vou falar sobre isso, José, mas deixa eu terminar essa linha de raciocínio aqui. Então, esse método mnemônico do SAMU, ele é muito preciso para o AVC isquêmico, mas ele deixa de contemplar uma coisa muito importante que está presente no AVC hemorrágico, que é a dor de cabeça. E a dor de cabeça no AVC hemorrágico, de uma forma geral, é uma dor de cabeça de início súbito. Então, não é aquela dorzinha que começou fraca e foi piorando, de início súbito e já de forte intensidade, tá? Eu vou só botar meu carregador, meu computador para carregar aqui, porque senão a gente vai ficar sem bateria e eu vou acabar a live no meio do negócio, tá? Então, esse é o que você vai realmente ficar atento, o SAMU, mas a dor de cabeça de forte intensidade. Se isso acontecer, realmente pode estar na frente do AVC isquêmico, e aí vale, gente, a gente correr atrás e tentar reverter isso, correr para o hospital. E é correr para o hospital, gente. Começou a ter sintomas, não é, sei lá, minha avó, minha mãe, começou a ter sintomas, vou dar aqui uma aguinha com ela, vou deixar ela deitadinha aqui, daqui a pouco ela melhora. Não, gente, corre para o hospital. Doenças graves, protocolos de triagem têm que ser extremamente sensíveis e não específicos. O que eu quero dizer com isso? Pode ser bilhões de outras coisas, mas pode ser AVC, então corre para o hospital. É melhor você pecar por excesso do que pecar por falta nesses casos. Tá? Por quê? Vamos lá. O AVC tem tratamento, ainda mais quando você chega na fase precoce. O AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, quanto mais cedo você intervir, melhor vai ser o resultado final desse paciente a longo prazo. O AVC isquêmico, quando o vaso tampa, você pode ir lá desobstruir esse vaso. Tanto com medicações na veia, que a gente chama de trombolítico, e a gente tem um prazo muito curto para poder fazer esse trombolítico, só até 4 horas e meia, depois do início dos sintomas. Quando ir lá, levar um catéter, que é o que eu faço, que é a minha especialidade, subir lá com o catéter e desobstruir esse vaso para que o sangue volte a fluir normalmente. E mecanicamente, a gente tem mais tempo. A gente consegue fazer isso, a depender do caso, até 24 horas depois dos sintomas. Mas quanto mais tempo a gente demora para intervir, para restabelecer esse fluxo cerebral, pior o resultado. Então, quanto mais precoce você chegar no hospital, quanto mais precoce a terapêutica foi iniciada, menor vai ser o déficit neurológico, menor vai ser a sequela, mais chance desse paciente ter uma vida plena e normal no futuro vai existir, tá? Já o AVC hemorrágico, o caminho é um pouco diferente. Se você tem alguma lesão conhecida que você consegue identificar que causou essa hemorragia, ou seja, um aneurisma cerebral, uma formação vascular arteriovenosa cerebral, você tem que ir lá e fechar essa lesão. Também é da minha especialidade. Eu vou lá, a gente vai com um cateterzinho e fecha essa lesão para que ela não sangre mais. E começa o segmento, o tratamento a longo prazo para que a hemorragia que já aconteceu não cause mais danos secundários, tá? Que é basicamente uma terapêutica de UTI, proteção cerebral, que a gente chama de neurointensivismo e neuroproteção. Algumas vezes, essa hemorragia cerebral pode ser grande o suficiente e precisar de cirurgia para drenar esse sangue, abrir cabeça, tirar esse sangue, e quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor os resultados. De uma forma geral, qualquer hemorragia cerebral, qualquer sangue cerebral, tem resultados melhores quando são tratados dentro de 4 horas depois que ela se instalou, tá? De uma forma geral. Então novamente, SAMU, com meu quinto dedinho aqui, que é a dor de cabeça de início rápido, intensa, tiver
isso tudo, corre. Não precisa ter tudo, mas se tiver algum desses sinais, corre para o hospital, gente. Corre para o hospital. Melhor a gente pecar por excesso do que pecar por falta, tá? Só o José aqui, AVC, a doutor, isquemia é um AVC menor? A gente tem essa definição, José, de AVC maior e AVCs menores. De uma forma geral, AVC menor são AVCs realmente pequenos na ressonância e que não geram déficits importantes a longo prazo. E AVCs maiores são os que geram déficits grandes a longo prazo. Então, a isquemia cerebral, por si só, é um AVC. Tá? Se ela for extensa, vai gerar uma sequela grande, então é um AVC maior. Se ela não for extensa, vai gerar uma sequela pequena ou nenhuma sequela. Mesmo com uma lesão isquêmica instalada, você pode não ter sequela, e é um AVC menor. E talvez você tenha me perguntado, José, em relação ao termo que se chama AIT, que se chama acidente isquêmico transitório. Tá? Quando um vaso se rompe, um vaso tampa, perdão, uma vaso tampa, o paciente tem toda a sintomatologia do AVC e o corpo dessa pessoa, por conta própria, consegue dissolver esse trombo e a reperfusão se faz. Então, nesses casos, o AIT, ele não chega a formar uma lesão cerebral, não chega a formar um AVC, enquanto o vaso estava tampado teve uma isquemia, teve uma falta de sangue, e isquemia significa isso, falta de sangue, mas depois que o seu corpo conseguiu resolver o trombo, voltou normalmente e tudo se estabeleceu sem gerar nenhuma lesão estrutural instalada no cérebro. Mas uma coisa importante é que o AIT, gente, o AIT é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Se você teve o AIT, você pode estar, na verdade, diante de todos os fatores de risco que a gente comentou, de fazer um AVC isquêmico grande, desastroso, catastrófico, que vai te deixar sequelado ou até botar sua vida em risco. Então, um AIT é um sinal de alerta que você precisa ser bem estudado, ser bem avaliado por especialistas, fazer os exames todos para tentar entender o que está acontecendo. Com certeza, o Marcos falou que o horário e ler a Bíblia também ajuda a ter um cérebro saudável. Com certeza, a gente tem que cuidar do corpo e da alma. A gente tem que cuidar do corpo e da alma. Tá? Eu sou católico, tá? Mas eu acho que toda religião se faz bem para o seu espírito, tem que ser praticada, independente da forma que você encare isso, a meditação, rezar, orar, tem que cuidar do corpo e da alma, com certeza, Marcos. Concordo com você. Que mais perguntas? A gente tá só com sua voz aqui. Sua Tá sem me imagem ver? travou. Ué, pra mim tá ok. Para mim tá normal também. Ah, então foi aqui para mim. Imagem e voz tá normal. Bom. Pronto, agora para mim tá ok. Dentro desse último, penúltimo tópico que você falou, doutor Eduardo, tem uma pergunta aqui do YouTube. Qual é a relação da aspirina com o AVC? Tá. Uma forma geral, todo evento isquêmico que já tenha acontecido, não importa onde no corpo, coração, perna, cabeça, etc., a gente vai fazer o que a gente chama de profilaxia secundária. Então, profilaxia é uma coisa que a gente faz para que não aconteça, é uma prevenção, e secundária é para que não se repita, porque já aconteceu. Não é a profilaxia primária. Primária é para que não aconteça nunca. Se já aconteceu, você vai fazer algumas coisas para que não aconteça de novo. Então, de uma forma geral, o AS ele é a medicação de regra, nem sempre ela é a única a ser utilizada como profilaxia secundária em eventos isquêmicos, estímulos cerebrais, cardíacos e tudo mais. Voltando àquela história das placas de gordura que a gente comentou, que elas podem estar em qualquer parte do corpo, em qualquer artéria do corpo você pode ter aquelas placas de gordura. Então, vamos imaginar uma placa de gordura aqui no pescoço, no bulbo da carótida, que é o clássico que a gente procura com dupla. Se essa placa de gordura evoluir, e evoluir significa ela fraturar, ela ulcerar, ela vai formar trombo. E ela pode acontecer a qualquer momento, em especial se a pressão não está controlada, em especial se o açúcar não está controlado, em especial se o colesterol não está controlado. Então, e se isso acontece, você tem que
ter um mecanismo para que esse trombo, se formado, seja menor ou que esse trombo não se forme. Então, a aspirina é utilizada para realmente afinar o sangue, para evitar que os trombos sejam feitos de formas mais fáceis. Então, essa é a ideia. E nem sempre só aspirina é suficiente. Muitas vezes tem que associar a outras medicações mais intensas. Tá? Então, também, outro ponto, não tem que sair tomando aspirina não, gente. Tá? Você não tem fator de risco, você não tem nenhuma placa de gordura, vou tomar uma aspirinazinha aqui para evitar. Não. Ela tem uma função bem específica de evitar a formação de trombos se você tiver fator de risco. A aspirina também tem seus riscos. A aspirina pode gerar hemorragia. A aspirina pode gerar lesão do estômago, fazer úlcera, fazer gastrite, você fazer hemorragia por causa daquilo. Se seu sangue está mais fino, se você tiver alguma lesão que tem risco de sangramento, seu sangramento vai ser mais intenso. Então, novamente, volta àquela história que a gente conversou logo no começo da apresentação, né, de você realmente fazer uma medicina pro paciente, não pegar o paciente e botar dentro da medicina. Então, você tem que ver se o paciente vai ter benefício no uso daquela medicação, daquela intervenção. E a medicação é uma intervenção. E toda intervenção vai ter o seu risco. Você está só agregando risco, você também está agregando benefício para o paciente. Se você estiver agregando benefício, e esse benefício é maior que o risco, ok, acertou, está indo bem, o caminho é esse. Então, se você já teve, basicamente essa é a regra, se você tem placas de gordura, você já teve o evento isquêmico, etc., a aspirina ela é fundamental para tentar diminuir a chance do segundo evento isquêmico. Tá? Aí tem benefício. Obviamente vai ter os riscos de hemorragia, mas os benefícios são muito maiores que os riscos. Tá bom. A gente tá a 1 minuto do nosso horário se encerrar. Eu vou selecionar aqui 2 perguntas. A Poliana lá em cima, ela perguntou se quem já teve AVC tem mais chance de ter outro. Sim. E a Joana perguntou se o AVC tem relação com o desenvolvimento de demências como o Alzheimer. Tá. Pô, 2 boas perguntas. Então, sim, tá? Se você já teve, inclusive, aquela história de acima dos 45 anos, você começar a triar, se você já teve algum evento isquêmico, não importa, seja cabeça, coração, qualquer outra parte do corpo, é fator de risco. Por quê? Quem já teve um AVC tem mais chance de fazer um segundo AVC. E quem já teve um AVC tem mais chance de fazer um segundo AVC, por mais que você tente controlar tudo. E tente tudo muito bem controlado. Se você já teve um AVC e está controlando muito bem todos os fatores de risco, os 6 que a gente comentou, né, tabagismo, pressão, colesterol, diabetes, sedentarismo e álcool, está controlando direitinho isso tudo, sua chance não é muito maior do que a população geral de fazer AVC, mas é maior. Tá? Principalmente porque tem os fatores que a gente, logo no começo comentou, que são os não modificáveis e estatisticamente está presente nessa população. E quando a gente fala de risco, a gente fala de estudos estatísticos, populacionais. Tá? Por mais que hoje em dia a medicina a gente tenta realmente fazer a medicina para o paciente, as informações que a gente tem é populacional, de um grande público. Então, sim, tem mais isso, tá? E outra pergunta, qual foi mesmo? Foi a relação do AVC com o desenvolvimento da demência. Tá, vamos lá. Primeiro, uma coisa importante, isso é um estudo muito bacana, mais ou menos há uns 4 anos, talvez um pouco mais, uma grande revista médica que mostrou que a melhor coisa que você pode fazer para prevenir o desenvolvimento de demências, inclusive Alzheimer, é não fumar, cuidar da pressão, cuidar do colesterol, cuidar do diabetes, manter-se ativo fisicamente e não ter abuso de álcool. Coincidência, né? Coincidência. Mas não quer dizer que o AVC vai gerar essa demência. Uma coisa importante é que a gente tem 2 demências principais, elas são muito próximas uma da outra em relação à incidência na população, que é o Alzheimer e a demência vascular. Olha o nome. Alzheimer e demência vascular. Demência vascular, ela é basicamente gerada por AVCs, um grande AVC ou vários pequenos AVCs que a pessoa foi tendo no decorrer da vida. Então, não à toa, os fatores de riscos são os mesmos. E muitas vezes essas 2 demências elas se confundem ou se sobrepõem. Você tem a demência mista.
tá? Então, sim, o real papel de você controlar todos os fatores de risco para AVC no Alzheimer não é uma coisa muito bem definida, mas ela é muito bem definida para outra demência que é quase na mesma frequência e às vezes está associada ao Alzheimer, que é a doença vascular. Então, sim. E o quadro clínico é muito semelhante, viu? Tanto do Alzheimer quanto da demência vascular é um quadro clínico muito semelhante. Tá? Então, no frigir dos ovos é muito, infinitamente melhor você prevenir para não ter o AVC. Sem dúvida, sem dúvida. Até mesmo E o se trabalho é até tiver... mais prazeroso, né, doutor Eduardo? Não, pois é, né? A vida fica boa, Fora né? aquela Qualidade de parte da, vida. da, da cervejinha ali. Aquela, Eu sei que aquilo vou é ter que cruel. trabalhar Eu sei essa que parte. aquilo é Vou ter que cruel. fazer muitas outras coisas para Eu sei que compensar. aquilo é cruel. Mas também é importante saber, né? Eu acho que a AVC tem tratamento, tá, gente? Não fica em casa, não, esperando que vai melhorar. Não faz isso, não. Lembra do SAMU e vai para o hospital. Tá? Isso. Olha, eu vou encerrar aqui com, não é com uma pergunta, é com um depoimento do José Carlos no YouTube. Ele diz: o doutor Eduardo me proporcionou outra data de nascimento, descobriu precocemente dois aneurismas cerebral e carótida, e hoje estou aqui sem nenhuma sequela. E aí ele finaliza agradecendo o seu empenho e trabalho com ele, com a vida dele. Que precioso. Amém, amém, amém. Isso é o que, isso é o que energiza a gente. Isso é o que faz a gente continuar fazendo o que a gente faz. Obrigado. Que legal, doutor Eduardo. Então, a gente encerra aqui. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de disseminar esse conteúdo tão precioso com a gente. Coloquei aí no chat, coloquei no chat do YouTube, pessoal, o site e o Instagram do doutor Eduardo. Sigam lá o doutor Eduardo, né? Eu vi seus conteúdos antes. Inclusive, eu cheguei até você por conta do seu conteúdo no Instagram. Ah, que E, legal. e tem no YouTube também, né? Tem o canal do YouTube. Eu vou botar aqui o canal do YouTube do Dr. Eduardo também. Então, o TRF agradece a sua disponibilidade e participação, doutor Eduardo. Muito obrigada, viu? Obrigado. Mandar um beijo para minha mulher, meus filhos. Obrigado, gente, pela oportunidade. Coisa linda. Tchau, gente. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.